Fala aí, pessoal. Eu inicio hoje uma nova série de resoluções e essa série agora é sobre o vestibular de verão da UEPG 2019. A questão 31, ou a questão 1 da prova, né, a primeira questão de física, ela coloca assim, que um automóvel encontra-se inicialmente em repouso. A partir de um dado instante, ele acelera uniformemente, deslocando-se em linha reta, sobre uma superfície plana até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, passa a se mover com velocidade constante. Sabendo que a massa total do automóvel e do motorista é 1.200 kg e que ele demora 20 segundos para atingir a velocidade final a partir do repouso, assinale o que for correto. Na questão 01, na alternativa 01, ele coloca que a aceleração do automóvel durante o tempo que ele acelera é 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então, ele inicialmente ele estava em repouso. Então, ele sai de uma velocidade nula e atinge a velocidade de 72 km por hora, né, que equivale a 20 metros por segundo. Ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo num tempo de 20 segundos. E ele quer saber qual é o valor da aceleração. Bom, você vai usar aquela equaçãozinha lá. V é igual a V0 mais AT. Velocidade inicial, nula. Velocidade final, que seria os meus 20 metros por segundo. Então, 20 é igual a aceleração, que é o que eu quero saber, e o tempo que ele levou para atingir essa velocidade, que também é de 20 segundos. Então, a aceleração vai ser 20 divididos por 20, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a questão 01, ela já se mostrou verdadeira. Vamos lá. Na questão 02, uma questão de teoria agora, de interpretação teórica. Ele pergunta assim, ó, ele fala assim para você. Durante o movimento do automóvel, as direções da força de atrito entre cada pneu e o solo estão todas orientadas no sentido contrário ao deslocamento do automóvel. Vamos lá. Por que é uma questão de interpretação aí? Porque você pode erroneamente pensar o seguinte, ó. Você tem lá o seu automóvel. Vamos imaginar que isso aqui seja um automóvel. Você pode pensar o seguinte, que se o automóvel se move para a direita, nós sabemos que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento do corpo. A gente pode pensar, né, que a força de atrito ela atua nesse sentido. Então você pode pensar isso, mas a gente precisa lembrar que o que está em contato com a superfície são os pneus do automóvel. E aí a gente precisa entender como é o deslocamento desse pneu. Vamos pensar que é o seguinte, ó, vamos pensar uma superfície e meu pneu está aqui. Então está aqui representado um pneu do meu automóvel. Vamos entender o seguinte, ó, vamos marcar um ponto aqui. Esse pneu, quando ele está girando, né, se ele quer se deslocar para a direita, ele precisa girar no sentido horário. Então, imagine esse ponto aqui, 1/4 de volta posterior. Esse ponto está aqui. Então, ele saiu daqui, né, como ele fez isso, então ele está aqui. Mais um quarto de volta, esse pneu, esse ponto que eu marquei, está apontando lá em cima.
E passado mais um quarto de volta, esse ponto que eu marquei está aqui. Se passar mais um quarto de volta, esse ponto vai estar aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que entre esse ponto e esse ponto, o meu pneu deu uma volta. Mas lembre o seguinte, ó, que o pneu, né, estando girando no sentido horário, se eu fizer um outro desenho aqui, o movimento do pneu, se eu parar para analisar esse ponto, é neste sentido aqui, tá certo? A velocidade que esse pneu tem neste ponto aqui de baixo é nesse sentido. Logo, a força de atrito, neste caso, ela vai se opor a quem? Ao movimento do pneu. Se o movimento do pneu está apontando para a minha esquerda, significa que a força de atrito ela está apontando neste sentido aqui. Então, o que ele está falando lá? Que estão todas orientadas no sentido contrário ao deslocamento do automóvel. E veja só que engraçado, a força de atrito, nesse caso, ela aponta a favor do sentido do automóvel. Então, faz com que a questão 02 ela seja errada. Vamos para a questão 04. Na questão 04, ele coloca aqui o deslocamento do automóvel 30 segundos após iniciar seu movimento é 400 metros. Bom, vamos lá. Se a gente imaginar através de um gráfico de velocidade por tempo, o que aconteceu com esse, né, velocidade em metros por segundo e aqui no eixo horizontal eu tenho tempo em segundos. Esse cara, né, ele saiu do repouso, então velocidade nula, e 20 segundos depois, vamos colocar aqui o tempo de 20 segundos, 20 segundos depois esse cara atingiu a velocidade de 20 metros por segundo. Então ele fez isso aqui, ó, acelerando constantemente. Então ele fez isso, então aqui 20 segundos, e depois de 20 segundos ele passou a se mover com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele quer saber que o deslocamento do automóvel 30 segundos após iniciar seu movimento é de 400 metros. Então vamos marcar aqui, né, só para vocês entenderem, um tempo de 30 segundos. Eu posso resolver essa questão de duas formas diferentes. Uma maneira de resolver é aplicar as equações, né? Lembrando que aqui eu tenho um movimento acelerado e aqui eu tenho um movimento com velocidade constante. Então eu vou aplicar uma equação para essa parte aqui, calcular a velocidade, o espaço percorrido de 0 a 20 segundos e depois a equação de movimento com velocidade constante para calcular o espaço percorrido de 20 a 30 segundos. Essa é uma maneira. A segunda maneira é eu vir aqui e calcular a área que está abaixo dessa curva. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um retângulo. Então se eu vir aqui e calcular essas duas áreas, tá? Eu tenho o espaço total percorrido, de tal forma que o espaço percorrido vai ser A1 mais A2. Tá certo? Então, eu vou resolver das duas maneiras para que não fique dúvidas. Vamos lá. Se eu for calcular A1, que é a área do triângulo, lembrando que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, a área 1 vai ser a base, que eu vou chamar de 20 segundos, que seria o meu 20, a altura, que também é 20, divididos por 2. Então, 20 vezes 20, 400, A1 é igual a 200 metros. O que seria meu A2? Seria a área desse retângulo. Esse lado aqui vale de 20 a 30, ele vale
10, lembrando que a área do retângulo é base vezes altura, e a altura vale 20. Então, fica aqui A2 dá 200 metros. Como eu falei que o espaço percorrido total vai ser A1 mais A2, então o espaço percorrido, A1 vale 200, A2 é 200. 200 mais 200, 400 metros. Já poderia marcar essa aqui como verdadeira. Tá certo? Se eu for aplicar as equações de movimento, vamos fazer aqui do lado, como que eu poderia fazer? Bom, para de 0 a 20 segundos, o movimento é acelerado. Então, eu poderia usar aquela equação assim, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. O espaço inicial, 0. Velocidade inicial, 0. A aceleração do meu móvel é 1. A gente calculou. O tempo que eu estou analisando é de 0 a 20, então 20 ao quadrado divididos por 2. Então, esse espaço, 20 vezes 20, 400. 400 divididos por 2, 200. Então, repara que esse valor deu exatamente igual a esse, tá? Porque são análogos. Agora, de 20 a 30 segundos, eu vou usar a equação de movimento retilíneo uniforme. Então, S é igual a S0 mais V0 vezes T. Então, o espaço final que eu quero descobrir, o espaço inicial eu vou dizer que é 0, iniciando daqui. A velocidade é 20 metros por segundo e o tempo decorrido 10. Então, o espaço percorrido entre 20 e 30 segundos é igual a 200 metros. Isso quer dizer o quê? Que o espaço total realmente é 400 metros. Na questão 16, ele coloca assim. Então, por enquanto, que temos de... a questão 04, ela é correta. 04 correta e 01 correta. Na questão 08, ele coloca que quando o automóvel passa a se mover com velocidade constante, podemos concluir que a força de atrito entre os pneus e o solo é nula. Então, ele quer dizer que entre esse ponto e esse, não existe mais força de atrito. Ou seja, quando o cara passa a se mover com velocidade constante, não existe força de atrito entre os pneus. E a gente sabe que isso é errado, tá? Ele estar se movendo em velocidade constante, na verdade, nos dois casos a gente vai discutir isso, a força imprimida pelo corpo é igual à força de atrito, tá? Ele se mover com velocidade constante significa que a força, vamos pensar assim, a força resultante é nula, mas não quer dizer que a força de atrito seja nula, tá? Então a 08 é errada. Na questão 16, ele fala que o trabalho realizado pela força de atrito durante os 20 segundos é 240 joules. Vamos lá. Vamos entender o que ele quer dizer aqui. Vou colocar numa outra folha. Lembram quando a gente estava discutindo na questão 02 como era o movimento da roda em relação ao chão? Então a gente tinha a nossa roda e é o atrito, né, do pneu com relação ao chão que faz com que o corpo se mova, né? Então a gente sabe que nesse ponto aqui, o que vai acontecer? O pneu está exercendo uma força sobre o piso que aponta nesse sentido. Então, aqui está a força que o pneu exerce sobre o piso. O que acontece? A força de atrito é uma força que vai surgir devido à presença dessa interação. Então, significa que, nesse caso, a força de atrito aponta neste sentido aqui. E, como forma um par de ação e reação, significa que a força de atrito é exatamente igual ao valor
da força que está sendo exercida sobre o piso. E aí, eu posso chegar à conclusão seguinte, que a força de atrito é igual à força F. Como que eu vou fazer para calcular essa força F? A força F vai ser a massa do automóvel, né? 1.200, vezes a aceleração imprimida por esse automóvel, que nós calculamos que é 1 metro por segundo. Então, significa que a minha força de atrito, 1.200 vezes 1 dá 1.200 newtons. Este é o valor da força de atrito. Como ele quer que eu determine o trabalho realizado por essa força de atrito, então é só lembrar que trabalho é força vezes deslocamento, e nesse caso, então, o trabalho vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Então, trabalho, a força de atrito é 1.200, e o deslocamento é realizado nesses 20 segundos, ele é quanto? A gente calculou aqui embaixo. Em 20 segundos, nos primeiros 20 segundos, ele realiza um deslocamento de 200 metros. Então, eu venho aqui e coloco. Então, trabalho, 12 vezes 2 dá 24, com mais 4 zeros. Então, dá 1, 2, 3, 4 joules. Ou eu posso escrever como 240 e esses 3 joules colocar como 10 ao cubo ou quilojoules, que é o que o problema está pedindo. Então, vai ficar 240 quilojoules, que é o trabalho da força de atrito. Então, o que eu tenho de correto aqui? A questão 16, a questão 04 e a questão 01. 16 com 4 dá 20, 20 com 1 dá 21. Então, essa foi a resolução da primeira questão do vestibular de verão de 2019, o EPG. Em breve estarei resolvendo mais questões dessa prova. Obrigado, pessoal. Até mais.